estudantes da EJA Fase 2. Eu sou a professora André Oliveira e estou aqui para ficar juntinho com você em mais uma aula de língua portuguesa. Vamos comigo? Essa semana nós estudamos sobre o hino de Petrolina, nós fizemos a leitura e interpretação do hino, nós estudamos a classificação das palavras e hoje nós vamos fazer uma produção textual. Prestem atenção. E como devemos fazer uma produção textual? Preste bastante atenção nas explicações para que você possa realizar, para que você possa produzir uma bela produção textual. Então, primeiro nós temos o título. O título é o nome dado ao texto. Ele fica no meio da linha, na parte de cima do texto. Então, todas as vezes que você for produzir um texto, você tem que colocar o nome do título, que é o nome do texto, em cima, bem no meio da linha. Os textos precisam estar organizados em parágrafo. E o que é parágrafo? Os parágrafos são as maiores partes de um texto. Nele estão as ideias que formam o texto como um todo. Ou seja, os parágrafos são as frases que formamos para compor e dar sentido ao nosso texto. Para construir um texto, eu preciso usar sempre letra maiúscula no início das frases, marcar o parágrafo por um pequeno afastamento de margem esquerda, usar a pontuação adequada sempre que concluir um pensamento. Prestem atenção nessa frase. Faz de conta que é o caderno de vocês e que vocês escreveram essa frase. Petrolina é uma cidade que fica às margens do Rio São Francisco. Aqui no início, vocês estão observando que tem um espaço. Esse espaço eu chamo de parágrafo. Eu dei um espaço para iniciar a minha frase. A minha frase foi iniciada com letra maiúscula. Primeiro, porque início de frase eu escrevo com letra maiúscula e também Petrolina é o nome de uma cidade. Observe que quando eu terminei a minha frase, eu coloquei um ponto final, porque eu concluí a frase. Eu afirmei que Petrolina é uma cidade que fica às margens do Rio São Francisco. Criando um texto. No primeiro parágrafo, nós temos a introdução. E o que é a introdução? A introdução é o início do nosso texto. É na introdução que nós colocamos o assunto que nós vamos abordar. Segundo parágrafo. No segundo parágrafo, nós temos o desenvolvimento. No desenvolvimento, nós colocamos os detalhes da história. Tudo o que vai acontecer nessa história. E no terceiro parágrafo, nós temos a conclusão, o fechamento dessa história. Agora, vamos produzir? Hoje, nós vamos fazer uma produção e o tema da nossa produção, vocês já sabem qual é? Petrolina. Nós ainda estamos no mês de setembro, no mês de aniversário da nossa cidade. E o nosso tema é Petrolina. Observem essas imagens. Vocês vão incluir no texto de vocês algo referente a essas imagens, tá? Então, peguem seu caderno, peguem seus materiais e vamos produzir. O link para a atividade de hoje está disponível aqui na descrição do vídeo, tá? Não esqueçam de seguir todos os passos para a produção de um texto. Então, meus queridos, nossa aula está finalizando. Se você tiver dúvida, vai lá no plantão pedagógico e fala com a professora que está esperando por você. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula.